prazer é meu aqui pela sua presença aqui no Morning. Carlos, eu ia começar a entrevista falando do Bolsonaro e também do Lula, mas surgiu hoje a informação de que, daqui a pouco até volto nesse assunto, mas surgiu aí a informação de que a ala do governo ela defende aí um decreto de calamidade pública há 4 meses aí da eleição por causa aí da questão dos combustíveis, né, para subsidiar os combustíveis, mas está enfrentando aí uma resistência por parte do Ministério da Economia. O que significa fazer isso nesse momento do ano, por causa da falta de diesel? Isso, vamos dizer assim, é uma tomada de decisão correta por parte do governo? Bem, o nosso orçamento público ele é quase todo comprometido, aí quase na sua integralidade, com despesas obrigatórias, que o governo não tem muita margem de discricionariedade, de alteração. Então, é sempre uma dificuldade a alocação de recursos orçamentários. E o Brasil está passando por uma crise, os combustíveis estão em alta, a inflação está subindo, motivada não só pelos combustíveis, mas também por alta da energia elétrica e outros fatores. E o Congresso tem motivado e tem pressionado o governo a tomar uma série de medidas para a redução desses preços, para a contenção da inflação. E isso implica, naturalmente, no aumento de gastos públicos. E como nosso orçamento é quase todo comprometido com despesas correntes obrigatórias, às vezes é necessário para você conseguir emplacar essas despesas, para você conseguir realizar esses gastos, furar o teto. Então há sempre uma tentativa da classe política de permitir que algumas despesas não entrem no teto de gastos para que elas possam ser realizadas. Só que o Ministério da Economia tem um perfil de maior austeridade e tenta sempre remediar essas iniciativas da classe política. No momento, o Congresso tem discutido mais de 5 projetos de lei sobre o tema de redução de preços de combustíveis, e alguns deles, de fato, podem impactar o orçamento público. E como a gente não tem muita margem no orçamento, a classe política tenta sempre furar esse teto. Isso não é uma iniciativa bem vista pelo mercado e pode gerar aí uma especulação negativa, mas, por outro lado, pode ter uma repercussão positiva em um ano eleitoral. Mas esse tipo de iniciativa tem que ser tomado com muito cuidado, porque ele pode ser questionado no Tribunal Superior Eleitoral, haja vista a existência de algumas vedações na lei eleitoral em relação à concessão de benefícios em anos como esse. É exatamente isso que eu ia perguntar para você agora. Quer dizer, isso pode ser questionado então no TSE e nesse caso você disse que vamos dizer assim, é legal, mas ao mesmo tempo o TSE pode interpretar de uma forma negativa por parte da Presidência da República? Isso, eu vou dar aqui um exemplo parecido. Nesse ano houve, na verdade está em curso uma tentativa, porque ainda está em tramitação no Congresso, a aprovação de um novo Refis, né, um programa de refinanciamento, de regularização fiscal perante a Receita Federal. Isso significa você conceder benefícios, conceder descontos para que alguns credores que têm dívidas com o fisco paguem as suas receitas. Ou seja, você está promovendo uma renúncia de receitas, né? O governo está deixando de receber algo. E essa é uma iniciativa que existem, em relação à qual existem divergências jurisprudenciais sobre a possibilidade de questionamento no TSE. E o caso pode ser um pouco semelhante. Se o governo fura o teto e começa a se utilizar dessa margem fiscal para a implementação de benefícios e incentivos que tenham impacto eleitoral relevante para o governo, é possível sim o questionamento perante a Justiça Eleitoral. Mas é uma área não muito explorada e que depende, em última instância, aí, do voto dos ministros daquela corte. A gente não pode cravar que todas as iniciativas que concedam benefícios serão questionadas, mas certamente a oposição ao governo pode ingressar com ações dessa natureza.